Olá, tudo bem? Eu sou Fabrício Correia, sejam bem-vindos a mais uma live sobre as eleições municipais de 2020. Como você bem sabe, todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos uma live, um encontro marcado para nós discutirmos alguns pontos, algumas ações que você, pré-candidato a prefeito, vice-prefeito ou a vereador, pode fazer nesse ano de 2020. Nessas lives nós já tiramos diversas dúvidas sobre as eleições e ainda vamos tirar diversas dúvidas. Temos lives aí para as próximas semanas, lives com outras pessoas como contadores, advogados, políticos, enfim, muito conteúdo importante para você. Então, se você é novo aqui no canal, é a primeira vez que você assiste, vai lá no botãozinho inscrever, inscreva-se no canal, ative lá o sininho, porque sempre a gente tem informações relevantes para você utilizar aí na sua campanha eleitoral de 2020. E nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar de alguns assuntos fundamentais para você, pré-candidato, já colocar em prática aí na sua pré-campanha. E depois, evidentemente, esses assuntos, esses temas, esses conteúdos que eu vou passar para vocês aqui, eles poderão ser adotados lá na campanha eleitoral. Antes da gente entrar nesses assuntos especificamente, eu quero voltar a dizer que até a gravação, até hoje, até esse vídeo, nós ainda estamos com as datas mantidas para a eleição de 2020. Quais são as datas? De acordo com a Lei 9.504/97, as eleições elas sempre acontecem em anos pares, e também no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro naquelas cidades que têm o segundo turno. Portanto, esse ano, dia 4 de outubro, o primeiro turno, e dia 25 de outubro, o segundo turno. Obviamente que existe ainda a possibilidade de um adiamento das eleições municipais, mas nós estamos trabalhando com a realidade. A realidade atual é que as eleições acontecem sim no dia 4 de outubro. Evidentemente que se houver uma mudança no calendário eleitoral, a gente vem e traz para você todas as informações que ocorrer em relação a essa possível alteração no calendário eleitoral. Bem, gente, para nós começarmos, esse vídeo de hoje, essa live, é para a gente pontuar as ações que você, pré-candidato, já poderia estar fazendo, ou se você já está fazendo, para você obter mais algumas informações relevantes às ações que todo pré-candidato ele deve fazer e também a todos os conteúdos, todos os meios que esse pré-candidato ele deve ter para construir uma autoridade aí no seu município. Eu digo o seguinte, esse momento de pré-campanha, como todos vocês sabem, não é momento para você sair pedindo voto. É momento de você construir a sua imagem, é de você construir algo que as pessoas vão olhar para você e vão falar, poxa, esse cara é uma pessoa que eu quero ver como vereador, ou essa mulher é uma mulher que eu quero ver como prefeita da minha cidade. É momento de você construir isso, essa imagem da pessoa olhar para você e sentir confiança, de sentir credibilidade naquilo que você está transmitindo. E isso, essa autoridade, essa relevância que você vai colocar na sua visão, ela só é possível se você tiver alguns pontos, se você tiver algumas ações que nós vamos mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Então, olha lá, pega aí um papel, pega uma caneta, tá? Para você anotar, para você ter todas as informações. Lembrando que depois esse vídeo também vai ficar disponível aqui no YouTube, você pode voltar e reassistir, pode compartilhar aí com seus colegas de partido, com a sua equipe de trabalho. Mas pega aí um papel e uma caneta, porque quando a gente faz essas ações de ouvir e de anotar, é mais fácil da gente perceber quais são as ações necessárias que a gente tem que fazer nesse ano eleitoral. Então vamos lá. Primeira coisa que todo pré-candidato ele deve ter, uma identidade visual. A identidade visual ela é composta por vários itens, mas eu vou citar para vocês aqui alguns exemplos e alguns itens obrigatórios que você deve ter. Por exemplo, logomarca. Você pode ter uma logomarca? Sim, você pode ter uma logomarca com o seu nome apenas. Não é momento de você colocar nessa logomarca número,
de você colocar cargo ou de você fazer qualquer alusão ao seu partido. A sua logomarca aí como candidato, você pode ter, tá? Você pode colocar lá, por exemplo, Fabrício Correia. Pronto, só isso. No máximo você pode colocar o nome da sua cidade abaixo. Não adianta, nesse momento, você colocar pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito. Pouco influencia. Por quê? Você só faz a divulgação da sua pré-candidatura depois que você tem uma identidade forte construída. Depois que você tem uma autoridade aí no seu município. Não adianta eu chegar para você agora e falar, eu sou candidato a prefeito. Beleza, mas foi construída alguma imagem, foi construído algo antes disso para que a pessoa ela olhe para você e confie que você será um bom prefeito no seu município. Então não adianta você dizer que é pré-candidato sem antes ter construído uma autoridade. Fabrício, quando eu devo anunciar minha pré-candidatura? Eu recebo essas perguntas direto. Posso anunciar minha pré-candidatura? Eu sempre respondo o seguinte, pode, desde que você tenha construído uma identidade. Porque se você não tiver construído uma identidade, seja ela visual, ou seja ela uma autoridade, né, um tema que eu olho para você e falo, esse cara vai ser interessante na saúde. Se você já tiver feito isso, você pode divulgar. Se você não tiver feito isso, você também pode divulgar. Só que é mais difícil. Um exemplo, para os homens principalmente. As mulheres também vão saber disso. Tá? Eu vou falar para os homens, mas as mulheres vão se colocar do outro lado da história. Você, homem, imagina uma menina lá no bar, tá lá de boa, quietinha, na dela. Você chega lá, põe a mão no ombro dela e fala, oi, eu sou Fabrício, eu quero me casar com você. A pessoa nunca te viu, a pessoa nunca teve relacionamento qualquer com você. Você acha que ela vai se casar com você? Obviamente, as mulheres talvez elas podem dizer, inclusive nos comentários, se isso aconteceria. Obviamente que 99,9% das mulheres iriam correr de você. Claro que tem aquele 0,1% que sempre acaba aceitando. E o eleitor é da mesma forma. Se você chega para ele de cara, oi, eu sou pré-candidato. Tá, o que vai influenciar na vida dele se você não teve nenhum relacionamento com ele antes, se você não teve nenhum contato com ele antes? Nós vivemos numa sociedade onde a gente tem o hábito de ser solidário. Se alguém fez algo para a gente tem o hábito de ir lá e fazer algo para aquela pessoa. Isso é um gatilho mental, né, que a gente tem como fazer. Então, se você vai anunciar sua pré-candidatura, você pode fazer isso internamente com aquelas pessoas, família, seus amigos mais próximos, seus correligionários de partido, e aos poucos e gradativamente você vai elevando esse nível de informação. Não adianta você ir para as redes sociais e postar que você é pré-candidato apenas por postar, sem você ter construído uma identidade antes. Então, primeiro passo, construa uma identidade visual, logomarca, cor, dá uma padronização, dá uma checada nas suas redes sociais, personalize tudo bonitinho, seu Instagram, seu Facebook, seu Twitter, seu LinkedIn, seu canal no YouTube. Faça toda a personalização da sua identidade visual. Feito isso, a gente pode partir para um segundo passo, que é, número 2, redes sociais. Tenha todas as redes sociais possíveis. Ah, Fabrício, mas eu não uso o Twitter. Minha cidade não é comum com o Twitter. Ok, você vai avaliar quais serão as redes sociais que você vai mais utilizar. Mas, atenção, principalmente pré-candidatos a prefeito. Utilizem e criem suas contas em todas as redes sociais, tá? Para evitar que depois, lá no período eleitoral, algum engraçadinho vá lá e crie uma conta falsa sua e comece a disseminar informações. Isso já aconteceu, nós já vivenciamos situações assim, tá? Então, minha cidade é pequena. Olha, cidade pequena as coisas acontecem muito mais que nas cidades grandes. Então, se você é candidato a prefeito, obrigatoriamente crie todas as redes sociais. Se você é candidato a vereador, eu também diria para você fazer o mesmo. Mas, se você quer optar a trabalhar somente com aquelas que você tem mais afinidade e que você sabe que o seu eleitor mais acessa no seu município, então você pode fazer essas redes sociais, padronizá-las,
e também colocar a sua identidade visual dentro dessas redes sociais. Colocar uma foto boa sua de perfil, vai no estúdio fotográfico, faça fotos boas suas de perfil e coloque, porque a imagem, ela fala por si só. Então, se você vem lá naquela foto de perfil, alguém está com um ambiente totalmente diferente e outra, não adianta você também ir lá nas suas fotos, essa já é a terceira dica, viu? Anota aí, número 3, fazer fotos profissionais. Não adianta você ir lá e fazer fotos que não sejam profissionais. E ao mesmo tempo, se você é uma pessoa que vive andando de camisa gola polo ou de camisa comum, faça fotos de acordo com a sua identidade. Não vá perder a sua identidade pessoal nesse período. Não adianta, se você é assim, você ir lá tirar fotos de terno e gravata. Não é o seu perfil. Esse momento de identidade tem tudo a ver. Você não pode apenas aparecer agora de uma forma diferente. Então, faça as fotos condizentes com a sua realidade, mas fotos profissionais para você usar nas suas redes sociais. E isso não tem nada que impede você de fazer isso. É foto. Você não está dizendo para ninguém e nem está pedindo voto para ninguém. Beleza? Quarta dica, nós vamos falar para vocês agora. Biografia, a sua história de vida, contada na primeira pessoa. Eu sou Fabrício Correia, sou jornalista, sou publicitário, sou especializado em marketing político e eleitoral, trabalho há mais de 20 anos com comunicação, sendo 10 deles como diretor de agência de publicidade, atuo em campanhas políticas desde 2004, já consegui fazer diversos prefeitos conseguirem a sua vitória, bem como vereadores. Eu estou contando na primeira pessoa. E você também deve contar na primeira pessoa, porque a história é sua. É você quem vai contar ela. Você vai escrever a sua biografia, ela vai estar lá depois na sua rede social, ou ela vai estar lá no seu site, ou você vai fazer sua biografia em vídeo, você narrando a sua própria história. Então isso é muito importante, a biografia ela ser feita na primeira pessoa. Ao mesmo tempo, eu quero dizer para vocês o seguinte, biografia, tem gente que vai escrever biografia, escreve 15 linhas, não tem problema. Tem pessoas que escrevem 6 páginas, também não tem problema. Agora, o eleitor, quando ele for assistir um vídeo ou for ler sua biografia, ele gosta da coisa mais enxuta. Agora, se a sua história é uma história muito interessante, uma história muito agradável, que deve ser contada de forma original para todo mundo, não tem problema. Só que faça ela no formato de episódios, no formato de uma minissérie. Numa semana você coloca lá a sua vida da infância, na outra semana a sua juventude, depois você vem no seu período de faculdade, depois na quarta semana você coloca sobre os seus trabalhos, na quinta semana você coloca sobre a sua vida pública, ou seja, você consegue fazer a sua biografia de forma escalonada e de forma que ela fique atrativa e fique interessante para o público. Candidato sem história não tem vez. Então a sua biografia é o quarto item e o item obrigatório que você deve ter na sua pré-campanha eleitoral. E use esse tempo agora para poder escrever, né? Lá no período eleitoral você vai fazer as visitas. Então nesse momento agora, escreva a sua biografia, passe ela para uma pessoa fazer a correção gramatical, correção ortográfica, passe ela depois para um jornalista, ou para um publicitário, ou para o consultor de marketing político seu, para você poder ter essa visão de marketing também. Os nossos clientes que nós assessoramos, eles já estão com a biografia pronta, a gente já corrigiu, já deu toque, alguns já gravaram, já estão veiculando os vídeos da história dele. Mais uma vez, isso não tem nenhum empecilho, não tem nenhum impedimento legal. Você não pode pedir voto. Contar a sua história, você pode contar a qualquer momento, independente se você é um candidato ou não. Você pode contar a sua história para qualquer um, né? Agora, é importante que você tenha essa visão gramatical e visão de comunicação, de marketing, porque você tem que também saber vender a sua história e saber tirar proveito de tudo
que você está construindo. E uma coisa muito bacana que você pode fazer na sua biografia, e a nossa dica número 5, são depoimentos. Sim, você pode coletar depoimentos de familiares, depoimentos de amigos, depoimentos de colegas de trabalho, depoimentos de alguém da comunidade, falando sobre você. Falando sobre uma experiência, sobre uma história que ela teve com você. E esses depoimentos, você pode depois colocá-los no seu site em forma de texto, ou você pode colocar nas suas redes sociais em forma de artes, a foto da pessoa e um textinho pequeno, ou você pode colocá-la no seu vídeo, onde você vai colher o depoimento da pessoa em vídeo, tá? Lembrando sempre da pessoa gravar na posição vertical, tá? Nada da pessoa gravar o vídeo na posição, só corrigindo, posição horizontal, né, que eu mostrei para vocês, e posição vertical. Então, sempre gravando na posição horizontal o seu vídeo e não na posição vertical. Tem hora que a gente confunde um pouco essa questão do horizontal vertical, né? Mas, enfim, faça as gravações dos depoimentos no celular, ou pode ser numa câmera, ou pode ser aí com uma produtora de vídeo. Colete esses depoimentos. E isso, meus amigos, você pode fazer isso agora. Não precisa você deixar para fazer lá no período eleitoral. Vá coletando depoimentos e vai guardando esse material, porque lá na frente isso poderá ser muito importante para você. Outra coisa, peça autorização formal das pessoas que você for gravar depoimentos ou for fazer o uso da imagem delas. Já vi candidatos eleitos ter problemas depois com direito de imagem e ter que pagar multa ou até mesmo, de repente, até perder mandato. Então, muito cuidado com essa questão do direito de imagem. Faça aí uma declaração de autorização do uso de imagens, da cessão de imagens, peça a sua equipe de marketing para poder trabalhar isso, e quando você for gravar o depoimento de alguém, né, quem for fazer as gravações, peça para levar e a pessoa preencher essa autorização para você não ter problema. Os depoimentos é uma prova social, é um gatilho mental muito utilizado para vendas de produtos. Ao mesmo tempo, você está vendendo a sua imagem. Então, faça sim depoimentos sobre você. Eu chegar e falar, eu sou Fabrício Correia, sou isso, sou isso, sou isso, sou isso, é uma coisa. Se chegar alguém aqui e fala, e atesta, e avaliza o meu nome, com certeza você vai ter uma outra visão. O seu eleitor, da mesma forma, ele tem essa mesma visão. Lembra do exemplo lá do bar, da menina? Que eu falei, se você chega para ela lá e pede ela em casamento, no primeiro contato, ela vai ficar meio receosa e com certeza vai te dizer não. Da mesma forma, se alguém fala de você para ela, comenta com ela vai começar a criar um interesse. Ah, bacana, essa pessoa é assim. Ah, eu gostaria de conhecer e tal. E quando você chega, é claro que vai se tornar um pouco mais fácil. Esse momento agora é o momento de você conhecer o seu eleitor. É do eleitor te conhecer. Depois, lá na frente, você pede ele namoro e lá na frente o casamento no dia 4 de outubro. São alguns exemplos aí práticos, mas só para você entender como que funciona a lógica. Muito bem, nós vamos agora falar sobre banco de dados. É importante que você tenha um bom banco de dados. O que é isso? Números de telefone, e-mails, endereços, informações da sua cidade, saber quanto que a sua cidade arrecada, saber quanto que a sua cidade gasta na saúde, saber quanto que ela gasta na educação. É um banco de dados. Então, forme um banco de dados aí do seu município. Quais foram os prefeitos, quem foram os vereadores, quem é o atual presidente da Câmara, quem é o atual prefeito, o atual vice-prefeito, quais são as comunidades mais importantes no sentido de arrecadação de recursos. É conhecer o seu município. Esse banco de dados você vai utilizar para isso, para conhecer o seu município. São informações do seu município. E, ao mesmo tempo, você constrói um banco de dados de contato. É um mailing, é um mail list, onde a gente começa a criar lá numa coluna de Excel o nome, telefone, e-mail e a região que a pessoa mora. Por que isso é importante? Depois, se você quiser fazer uma ação de marketing somente com moradores do bairro tal, você vai lá na planilha do Excel, filtra todas as informações e faz essa ação somente com aquelas pessoas. Se você quer fazer uma ação setorizada por trabalho,
tipo somente profissionais da saúde, você também segmenta sua lista somente com os profissionais da saúde. Então esse momento agora, de pré-campanha, de preparação, é para isso. Comece a criar esses contatos. Dica muito importante, nada de comprar contatos, nada de você ir lá naquela farmácia da sua cidade, me dá aí que você tem afinidade com o dono da farmácia, me dá aí toda a lista dos seus clientes. Isso é crime, inclusive, tanto para você quanto para quem cedeu, para quem comprou e para quem cedeu. Ele me doou, da mesma forma, ninguém pode ceder lista de contatos, a lista ela é sua, totalmente sua, por isso que você tem que começar agora a criar ela. Você fez uma visita, fez uma reunião na casa de alguém, lembrando sempre das questões de higiene, isolamento social, evidentemente, mas você fez uma reunião, que seja virtual, ou que seja uma live, peça a pessoa para se cadastrar na sua live, vai pegando os contatos de e-mail, de telefone, depois você vai fazer contato com essa pessoa. Então construa esse banco de dados agora. Lá no período eleitoral, olha que bacana, você ter lá de repente 500 números de WhatsApp cadastrados de pessoas que interessou pelo seu conteúdo. De você ter lá mais 300 e-mails cadastrados de pessoas que se interessou por um conteúdo seu. Olha que bacana. Agora imagina você construir tudo isso lá no período eleitoral. Não vai ter tempo para isso. Por isso que a gente fala sempre, comece agora a se relacionar, a criar o seu banco de dados, de informações da sua cidade. Gente, o site, uma outra dica que eu quero fazer para vocês. É importante você ter um site para a sua campanha? Eu vou te dizer, sim, é importante. Fabrício, mas minha cidade tem 3.000 eleitores. É importante. Fabrício, minha cidade tem 1 milhão de eleitores. Mais importante ainda. O site, ele é o local onde as pessoas vão ter todas as informações sobre você. Lembra o seguinte, você posta uma foto lá no Instagram, você posta um vídeo no YouTube, você posta um texto um pouco maior no Facebook. E essas informações vão se perdendo ao longo do tempo. Postou hoje, amanhã já vem mais informações, e rede social é cheio de informação. E tudo isso você condensa onde? No seu site. Se alguém foi no Google e o seu eleitor, ele vai fazer isso. Ele vai dar um Google sobre o seu nome. Vai colocar lá, Fabrício Correia, consultor de marketing político. Ele vai achar você no Google. O que será que ele vai achar de você no Google? Se você não tem um site, corre-se o risco dele só achar coisas que não sejam do seu interesse. Porque talvez é uma foto sua em algum evento, talvez é um artigo que saiu num site negativo sobre você, talvez é algo que não tenha nada a ver com a sua história, ou talvez ele nem te encontre no Google. Se você cria um site no seu nome, ele vai encontrar informações positivas sobre você, a sua biografia, o seu vídeo, os depoimentos das pessoas, o que elas falam sobre você, vão encontrar artigos que você pode escrever nesse momento da sua cidade, sobre conteúdo, sobre propostas, o seu plano de governo, tudo isso num único local. Então o site, atenção pré-candidatos, principalmente pré-candidatos a prefeito. Se você é um pré-candidato a prefeito, o site é um item obrigatório para você. Não adianta você fugir do site. Se você é um candidato, será um candidato a vereador, eu diria o mesmo para você. Também tenha o seu site. Agora, você tem que olhar muito a questão do seu orçamento. O site ele tem um custo, evidentemente. Tem um custo de registro de domínio, custo de hospedagem, tem um custo de desenvolvimento. E esse custo não é barato, mas também não é um custo fora da normalidade. Um custo que vai gerar em torno de sites aí, em torno de 800 a 5 mil reais, às vezes até mais, depende de quem vai fazer esse site para você. Mas eu quero dizer para você o seguinte, se você é de uma cidade pequena, a sua cidade talvez não tenha nem portal de notícias. Se você começa a vincular informações da sua cidade, claro, que vão de acordo com o seu projeto, você vai se tornar ainda mais conhecido. Tem candidatos que nós assessoramos, que ele é candidato a vereador e que ele está conseguindo ter, em média, 1.000 acessos em cada artigo que ele posta. Ele posta um artigo, ele é de uma cidade de região metropolitana, e cada artigo que ele posta, ele tem, em média, aí, 1.000 visualizações
do artigo dentro do site dele. São 1000 pessoas que estão entrando no site dele para ler esses artigos. Mas ele construiu um banco de dados, ele construiu um mail, né, dos e-mails, listas de transmissão de WhatsApp de pessoas que pediram para se cadastrar, ou seja, ele começa a criar o seu conteúdo e todas vindo para dentro do site. Então, eu diria sim para você poder fazer esse investimento num site para a sua campanha. E o site ele vale por 12 meses. Então você faz um registro de um domínio, tecnicamente ele tem uma validade de 12 meses, no mínimo. Você pode fazer depois as renovações, já pode fazer a contratação por até 7 anos do domínio seu aí da sua pré-candidatura. Só um detalhe, no site nada de usar lá Fabrício Correia 2020, Fabrício Correia o número do que você vai disputar. Não é momento de você fazer isso. Se você vai ter um site pré-campanha, você não pode ter nada de cargo nem número no domínio. Lá na frente você apenas faz a compra de um novo domínio, custa R$40 um domínio e faz, né, a ligação dos domínios para poder mostrar a mesma plataforma. Eu quero falar para vocês agora também, mais uma dica, que é importante vocês construir uma militância, tá? E a militância você pode construir ela já agora na pré-campanha. Como que você vai fazer isso? Se você fez uma visita lá numa comunidade rural, por exemplo, aí do seu município, você percebeu que tem uma pessoa naquela comunidade que vai te ajudar, que vai te auxiliar, ele pode ser um militante seu. Porque essa pessoa ela tem outros grupos de relacionamento, então ela pode ser um auxiliar na sua campanha. Você envia materiais para ela, materiais digitais, ou depois lá na campanha materiais gráficos, e essa pessoa vai fazendo o compartilhamento dessas informações com aquele grupo dela. Então comece a construir essa militância sua. Fez uma visita a uma comunidade rural? Identifique quem pode ser o principal militante seu. Fez uma visita numa empresa? Quem pode ser um representante seu naquela empresa? Fez uma visita numa associação comunitária de bairro? Quem pode ser um representante seu naquela associação? Na igreja? Quem pode ser um representante seu? Comece a construir os seus multiplicadores de informação. E aí, com essas pessoas, você vai enviando informações e elas vão disseminando essas informações para os demais. Olha, militância é muito importante. Agora, tem que ser pessoas que realmente estejam engajadas com o seu projeto. Militantes não é para criar guerrilha, não é para ir para a internet e começar a debater com outros apoiadores de candidatos, é para começar a falar mal. Não. Os militantes, eles têm que estar alinhados com a sua postura e com a sua filosofia de trabalho. Então, identifique essas pessoas, comece a trazer elas para o seu lado, comece a se reunir para você construir essa militância de forma forte e que vai te ajudar e muito lá na frente. O que o candidato ele deve ter? Candidatos a vereador. Você deve ter a definição de bandeiras que você vai atuar. O candidato a vereador, naturalmente, ele atua em uma, duas bandeiras. O que é a bandeira? Vamos imaginar a seguinte situação. Você é um candidato a vereador no seu município e você é um professor. Eu, como eleitor, eu olho para você e imagino o seguinte, que você vai lutar pela educação, que você vai lutar pelo esporte. Você tem esse perfil. Dificilmente, quem tem como profissão professor, ele vai lutar pela saúde. Ele pode até fazer isso, mas o eleitor ele tem como visão primordial para você a educação. Então, identifique, obviamente cada um tem sua profissão, identifique aqueles temas que você tem mais gosto, que você tem mais conhecimento e comece a apresentar nas redes sociais ou nas suas visitas conteúdos relacionados ao que você representa. Não adianta você falar de coisas que não é da sua área. O eleitor ele sabe disso, principalmente nas cidades pequenas. Ele conhece a sua realidade, ele conhece a sua vida. Então comece a discutir, a conversar sobre essas situações. Situações que estejam relacionadas com você. E atenção, candidatos a vereadores. Vereador não faz obra. Então não saia prometendo que você vai asfaltar aquela rua
ou que você vai construir uma creche, ou que você vai construir um posto de saúde. Isso é função do executivo. Em alguns casos, é função do Estado, é função da União. E tem muito candidato a vereador que sai aí prometendo coisas que são mirabolantes. Então, o que eu quero que você faça? As suas visitas, ou nos seus vídeos, ou nos seus conteúdos para as redes sociais, falar daquilo que seja realmente função do vereador. Hoje é o quê? Legislar e fiscalizar. Você pode sugerir que seja construído uma creche lá naquele bairro? Pode, é uma sugestão. Mas você não pode afirmar para o seu eleitorado que você vai construir. Não cabe ao vereador a construção de nenhuma obra dentro de um município. Isso cabe ao prefeito, ou governador, ou ao presidente da República diante de algumas situações. E, por exemplo, um hospital regional cabe ao Estado, né? Uma universidade federal cabe à União. Então, tem vereador que acaba confundindo um pouco as coisas, na verdade, pré-candidatos a vereadores acabam prometendo coisas mirabolantes. Então, construa a sua bandeira. Qual é o principal tema que você gosta, que você quer atuar? Definido a sua bandeira, você vai definir os temas desta bandeira, que são as pautas. Feitas as pautas, você vai definir quando e como você vai apresentar essas pautas para a sua audiência. Se através de uma live, se através de um vídeo, se através de um artigo, se através de uma foto, através de uma arte ou através de um panfleto. Mas isso somente é possível depois que você definiu sua bandeira, os seus temas, e aí você define como e quando você vai fazer isso. Tem gente que quer acelerar o processo e já quer chegar, olha, eu quero fazer um panfleto. Quero fazer um panfleto aqui, coloca de um lado a minha biografia, coloca do outro lado algumas propostas que eu tenho. Tá, se isso tivesse decidido antes, ok. Se não tivesse sido, é importante que você faça esse planejamento, até para você não sair gastando dinheiro à toa. Uma outra informação muito importante, que é fundamental, é que todos os pré-candidatos devem fazer, gravar vídeos. Isso é importante porque os vídeos é o que dá uma cara para a sua pré-campanha. O eleitor, ele é um internauta. Então, se você somente posta as foto, ou se você somente posta uma arte, quando ele for chegar naquele material seu, ele vai apenas rolar a tela para cima. Se ele vê você fazendo um vídeo, estou dizendo se você fizer isso de forma frequente. E se você intercala artigo, arte, vídeo, transmissão ao vivo, você consegue tirar a atenção do eleitor para você. E o vídeo, ele tem um momento muito importante que é essa interação. É o olho no olho, né? Por mais que eu esteja de cá e você de lá, a gente consegue se olhar, você consegue olhar para mim, na verdade. Eu não consigo ver você, evidentemente, mas você consegue olhar para mim. E o eleitor, quando ele olha para o candidato, ele sente uma confiança. Ainda mais nesse momento que nós estamos de isolamento, de distanciamento social, você tem que fazer vídeos. Isso é um item obrigatório para a sua campanha. Fazer vídeos sobre a sua cidade, sobre você, sobre a sua história, fazer vídeos opinativos, fazer debates, fazer entrevistas, tudo isso você pode fazer. Então invista, por favor, nos vídeos. Crie um cronograma de ações. Toda terça-feira eu vou soltar um vídeo sobre um dos temas que eu escolhi para a minha campanha. E toda quinta-feira eu vou fazer uma live no meu canal no Instagram, ou no meu Facebook, ou no meu YouTube. E olha, a live ela é importante porque ela notifica todos os seus seguidores que você está ao vivo. E a live é um momento de interação. O eleitor ele pode enviar perguntas. Agora, cuidado também com as perguntas, que talvez chegam perguntas um pouco meio complicadas, então você tem que também ter uma equipe para poder fazer esse filtro. Ou você pode fazer gravado e depois colocar ao vivo dentro do seu Facebook. Tem essa possibilidade. O seu consultor de marketing político com certeza deve saber disso. E as lives nesse momento, olha, eu vou te dar aqui já um tema para a live
e vou te dar 4 subtemas que você pode adotar numa live. Vou te dar 1 mês de live aí para você gratuitamente de conteúdo. Olha que bacana. O que acontece? Nós estamos enfrentando a questão da pandemia do coronavírus. Todos os municípios no Brasil e no mundo estão vivendo essa situação. Mas vamos trazer para a sua realidade. Aí no seu município, como estão as informações? Será que estão de forma satisfatória? A população ela está ciente de tudo que está acontecendo? Que tal você fazer, nessa semana ainda, uma live com um profissional da saúde? Um médico, um enfermeiro, ou até o secretário da saúde, ou alguém relacionado à saúde para poder falar sobre a situação do coronavírus aí no seu município. Uma live aí de 15, de 20 minutos, onde você vai debater, vai perguntar, onde você vai questionar algumas situações, onde você vai dar a sua opinião sobre o tema. O eleitor ele vai assistir, pode ter certeza disso, ele vai acompanhar você. E é o momento de você criar um relacionamento com ele, com seu eleitor. Olha que bacana. Na semana que vem, você cria também uma outra live sobre o coronavírus. Que tal você falar sobre o setor social do seu município? Trazer alguém do social, alguém que está ajudando a comunidade com arrecadação de alimentos, com doação de roupas, com doação de cestas básicas. Que tal você promover algo nesse sentido? Na outra semana, que tal você falar sobre educação? Como está a situação dos alunos, dos professores, das escolas, a dificuldade de se estudar em casa. Talvez um psicólogo pode ser interessante para você. E na outra semana você pode falar sobre geração de emprego e renda. Como o seu município estará pós-pandemia, o que as empresas podem fazer, o que os funcionários devem ficar atentos. E aí você pode chamar, de repente, um empresário, pode chamar um presidente de CDL ou de associação comercial, né, ou da entidade que representa a classe empresarial do seu município, ou aquele sindicato dos trabalhadores, enfim, são diversos temas. 4 semanas de conteúdo, de lives que você pode fazer. Fabrício, eu não gosto de live, eu tenho medo de fazer ao vivo. Você pode fazer ela gravada e colocar depois como se fosse ao vivo. Ela entra como estreia, na verdade. Ou você pode fazer vídeo e publicar somente o vídeo. O importante é que o eleitor, nesse momento, ele olhe para você e vê o que você pensa e o que você propõe dentro do seu município. E mostrar que você está preocupado também com a atual situação aí do seu município em relação ao coronavírus. São temas e assuntos muito importantes que você não pode deixar de fazer, ok? Indo agora para mais uma dica. Contrate uma agência especializada em marketing político ou em marketing digital para produzir as suas peças, para produzir as suas artes. Todo mundo tem o sobrinho, né? Ah, eu tenho um sobrinho que sabe mexer lá no Photoshop ou que sabe mexer no Corel. Bacana. Mas se você tem uma agência que é formada por pessoas, jornalistas, publicitários, redatores, diretor de arte, diretor de design, diretor de web design, são pessoas que são ligadas ao mundo, que estão conectadas com as atuais tendências do mercado da comunicação e do marketing, essas pessoas poderão te auxiliar. Ah, Fabrício, isso é muito caro. Você já fez o orçamento para saber se realmente é caro? Ah, isso não cabe no meu bolso. Converse, veja o que pode ser feito. Por quê? Isso é importante para você, que você tenha pessoas profissionais ajudando você numa pré-campanha e depois numa campanha eleitoral. Então, contrate agências especializadas para a produção de conteúdo. No meu WhatsApp aí, se você me chamar depois, está aqui na descrição desse vídeo, eu posso te indicar agências especializadas para poder fazer isso. Outra coisa muito importante, outra profissão importantíssima para você, é você ter um consultor de marketing político. Tem gente que chama de marqueteiro, tem gente que chama de cientista político em outras regiões do Brasil, tem gente que chama de consultor político. O importante é que você tenha esse profissional, esse estrategista, que vá pensar a sua campanha junto com você, que vai entender como que você deve agir, que vai te passar orientações e que vai te passar dicas sobre isso. E isso nós podemos te ajudar. É só você chamar no WhatsApp que a gente te explica melhor como você pode fazer essas questões aí
de contratação de um estrategista político para a sua campanha. E você pode começar, inclusive, agora na pré-campanha a ter essas ações. Gente, eu tenho um e-book, um checklist completo sobre o que você pode fazer agora na pré-campanha. Se você tem interesse em adquirir esse e-book, é gratuito, tá? Ele é gratuito, é de graça. Só me mandar um WhatsApp e falar assim: oi Fabrício, eu quero um e-book. Pronto, eu já vou te enviar o e-book gratuitamente para você poder baixar. E eu quero agora falar com você, pré-candidato a vereador e pré-candidato a prefeito. Por favor, se preparem, tenha informações. Seja um pré-candidato e posteriormente um candidato informado, atento, alinhado. Um candidato que as pessoas vão olhar para você e vão querer votar em você. Pense nisso. Para isso, nós preparamos um curso de marketing político eleitoral, onde as turmas começaram no mês de janeiro. Em janeiro, toda semana, depois de janeiro, nós estamos publicando aulas semanais sobre o marketing político, sobre como você construir a sua imagem, sobre como você usar as redes sociais, sobre como você se preparar para reuniões, sobre técnicas de falar em público, sobre como você pode construir a sua identidade vitoriosa para as eleições de 2020. Esse curso, como eu te falei, começou em janeiro e tem aulas semanais. Tem semana que a gente posta 2, 3 aulas, tem semana que é uma aula, mas toda semana tem aula postada dentro do curso e essas aulas serão postadas até a data da eleição. Então, se você entrar agora com pagamento único de R$ 97, é um pagamento único, você não vai pagar isso por mês, é único. Pode pagar no boleto bancário, R$ 97, acesso garantido ao curso, tanto as aulas anteriores quanto as aulas futuras. Ou, se você preferir, você pode parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes esse valor de R$ 97, vai dar aí pouco mais de R$10, acho que nem chega a R$10 por mês para você poder pagar esse curso pelo cartão de crédito e ter acesso a esse conteúdo exclusivo para você pré-candidato a prefeito ou vereador. O link da inscrição está na descrição desse vídeo. Acesse aí agora, faça a sua inscrição e participe com a gente desse curso. Vagas nesse valor de 97 somente nesse período agora. Daqui a uns dias a gente vai fazer um reajuste nesse valor, porque já vamos estar no período de campanha eleitoral. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Espero aí poder ter contribuído com sua pré-campanha eleitoral. A gente, como eu disse para vocês, toda terça-feira, 19h30, live aqui no YouTube, para a gente poder falar sobre as eleições municipais de 2020. Espero você no curso, para você poder aprender mais técnicas importantes sobre o marketing político eleitoral. Ou, se você quer a consultoria, me chame aí no WhatsApp, que a gente vai conversar mais sobre a sua campanha e te ajudar a ser eleito em 2020. Forte abraço, fique em casa e até a próxima.